É com a grande alegria que eu venho hoje proclamar a santa palavra de Deus, partilhar com vocês. Eu me chamo William, tenho 29 anos, hoje faço parte desse grupo de oração que chama Nossa Senhora de Pentecostes. Há um pouco tempo atrás, eu vim de uma comunidade católica que chama Palavra Viva. E eu orei um ano antes de novamente me integrar a algum grupo. E o Senhor despertou no meu coração um convite, não desses membros do grupo, mas de Nossa Senhora de Pentecostes. E é interessante de perceber que quem te trouxe aqui nessa noite foi o próprio Espírito Santo. Porque a palavra que foi proclamada hoje, eu anunciar com vocês, está em 1 Coríntios, capítulo 13. Você que trouxe a palavra, pega aí, 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou convidar a Caterina a ler para nós. Depois eu conto o porquê. 1 Coríntios 13, de 1 até o 13. Peraí, vamos ficar de pé para proclamar a palavra? A santa palavra de Deus? A Caterine vai proclamar para nós. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje, conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três, porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua vida aí. Pode sentar. Por que eu falei para você dar um beijo na palavra? Não é ensinamento meu, é ensinamento de Santo Agostinho. Ele vai dizer que quem beija a palavra, beija a face do Senhor. Então dá um beijo na tua palavra aí, aproveita, beija Jesus. Meu querido, essa palavra, ela foi uma carta de Paulo. Quem foi Paulo? Paulo, ele estudou na escola de Gamaliel. O doutor Gamaliel era uma daquelas escolas naquela época que todos queriam estudar. E quem estudava nessa escola era sacerdote, rei e profeta. E quem estuda nessa escola é Paulo. Paulo ele estuda, e Paulo ele conhecia as Sagradas Escrituras, que era a Torá. Meu querido, eu quero dizer para você que Paulo ele conhecia bem, ele sabia falar mais de 4 idiomas. E esse homem entendido da palavra, ele parte na sua segunda viagem missionária e escreve a Corinto, que eram pessoas que filosofavam, que pensavam
tivesse amor, de nada valeria. Então quem questiona aquela igreja de Corinto é um homem chamado Paulo. Era um homem que conhecia bem a palavra, e ele chama a atenção. E hoje eu quero destacar para você, ainda que você tivesse todo o ensinamento de universidade, ainda que você tivesse o direito, a medicina, ainda que você tivesse tudo, se não tiver amor, de nada vale, meu querido. A sociedade aí fora está perecendo, sabe por quê? Porque é esse ensinamento que Paulo fala a Corinto. Vocês tiraram o principal, que é a caridade. Vocês tiraram o principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque quem é o amor? O amor é o Verbo. O Verbo se fez carne no ventre de Maria. E o que vem falando para mim e para você hoje, nas universidades, o que vem falando hoje nessa mídia, o que vem falando nesse mundo, do que? Vem falando que tudo podemos, que tudo pode. Vem construindo o relativismo, vem construindo que não tudo me é permitido, mas o que Paulo fala à igreja de Corinto? Irmão, ainda que eu tivesse a profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, de nada eu seria. Sabe por quê? Que a rua está cheia de gente morando. Eu fazia uma missão quando morava na Aliança de Misericórdia. A gente dormia na rua, a minha evangelização era na rua. A gente dormia sexta, sábado e domingo no Anhangabaú, na ponte. A gente fazia missão na Cracolândia. Sabe quem se encontra na Cracolândia? São médicos, são advogados, são pessoas formadas que perderam o sentido da tua vida porque deixaram o fundamento que Paulo fala à igreja de Corinto. Vocês deixaram o amor. Sabe por quê? Quando eu orava durante a semana por vocês, o Senhor falava no meu coração: William, é dia de eu trazer a vocês o principal, que é o amor. Meninas, vocês estão colocando a esperança em homens. Vocês estão colocando esperança em homens. Irmã, se você não colocar o fundamento de Jesus, de nada vale. Rapaz, se vocês estão procurando alguma menina para se realizar, é o fundamento em Jesus. Tudo passa, está dizendo Paulo. Tudo passa, diz o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo ainda fala: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Quem é a verdade? Eu digo para você, quem é a verdade? Quem é a verdade? Fala para mim, jovem. Agora uma pergunta, eu estou falando para você, levanta a mão e fala para mim quem é a verdade. A verdade é a universidade que te ensina. A verdade é a teoria aí fora, é a filosofia. A verdade está em capítulo 14, versículo 6, quando Tomé diz: quem é? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está em Jesus. Eu não estou dizendo que a faculdade não é para estudar, é para estudar, mas jovem, seja você presença de Deus na universidade. Irmãos, dói meu coração quando um cristão entra na escola e se vende, se prostitui, deixa o ensinamento do Senhor. Jovem, você troca o Senhor por quê? Pela faculdade. Meu querido, tudo passa. Eu quero recordar você que tudo passa. Eu na comunidade, morando na comunidade, a gente tomava conta de um asilo, onde um padre morava no asilo. E esse padre, ele morando no asilo, ele celebrava a missa no meio de pessoas que não davam valor na Santa Missa, porque era um asilo que ele se encontrava. Quando aquele padre ele era novo, todo mundo queria escutar as homilias dele. Hoje o padre está no asilo. Jovem, hoje você está na universidade. Todo mundo quer aplaudir o seu intelecto. Daqui a um tempo, você nem sabe onde você vai estar, porque tudo passa. Hoje, menina, você é bonita, você pode chamar a atenção dos rapazes pelo seu corpo, pelo teu rosto. Daqui a um tempo, vai estar tudo se perdendo.
Se você não arrastou alguém para o fundo do teu coração, de nada importou, porque tudo passa. Eu sempre tive uma aula, uma faculdade, na casa de um padrinho que chama Camila e Mariazinha, que ele não enxerga. E a esposa dele me dava uma aula dizendo assim: William, se você quer encontrar alguém, procure encontrar dentro do coração. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto: o seu intelecto não consegue compreender. O seu intelecto olha o externo, os nossos olhos estão presos ao externo. Os nossos olhos olham a roupa, os nossos olhos olham quem entrou aqui dentro, os nossos olhos percebem tênis, calça, camisa, e o Espírito Santo nos leva lá dentro. É necessário voltar para dentro. Uma flor nasce de dentro para fora. A gente está buscando o externo. Ô juventude, acorda! Não é palavra minha, olha que o nosso Papa Emérito diz, Bento 16. Olha que ele diz para mim e para você. Diz o Papa Bento 16: jovem, você pertence à geração a qual nós confiamos o tesouro da fé, que é o magistério da igreja, que tem guardado com zelo pastoral através dos séculos. Agora chega a sua vez de receber este precioso depósito, aprofundar o seu conhecimento, que deverá ser transmitido à posteridade, o comprometer a própria vida no seguimento do autor Jesus Cristo. Quero falar um pouquinho do apóstolo, agora trazendo para a vida minha. Eu era bem o apóstolo Paulo. Antes de fazer uma experiência com Jesus, eu cresci vendo o tráfico onde eu morava, assisti de perto todo o movimento do tráfico, desvalorizava total, não tinha entendimento da igreja, zombava, porque a minha família era bem estruturada financeiramente. Então, para que buscar alguém que me ensina a ser simples? Mas de repente entrou na minha família a prostituição. O meu pai se separa da minha mãe para uma vida desregrada, e eu, jovem pequenino, crescendo, a minha mãe buscando o Senhor, e eu indo para as baladas, festas, usando droga, e desacreditava total de Deus. Zombava da minha mãe, chamava ela de viada, brincava com ela. Ela me chamava para ir para a igreja, eu dormia na sacristia, e zombava e brincava. Mas Nossa Senhora já preparava algo no meu coração. Quando Deus tem algo para a tua vida, não tem para onde você correr, jovem. Eu cresci no quartel, eu servi no quartel com 18 anos, manuseava pistola, fuzil. E o meu desejo era de crescer no envolvimento no meio do tráfico, porque eu via toda aquela realidade, então eu queria. Ia para a festa fantasia, ficava com 10, 12 meninas, não acreditava em castidade, não acreditava em virgindade, porque eu vivia totalmente uma vida desregrada. Como que eu ia acreditar? Sabe o que eu acreditava? Que o Ministério de Música que está aqui, eles eram pagos pelo governo. A minha mentalidade era tanto essa que eu achava que o governo bancava salário para eles mentir para mim. Porque eu ia todo final de semana na quermesse, tirava as meninas de lá, ficava com elas. Então como que eu ia acreditar em castidade e virgindade? Não entrava essa teoria na minha cabeça. Eu ficava igual a igreja de Corinto, queria ficar no intelecto. Mas de repente, eu fui ameaçado de morte. E ameaçado de morte, fizeram um convite para mim de 3 dias fazer uma experiência com Deus. Eu fazer uma experiência com Deus, eu desacreditava de Deus. Ainda dava risada da renovação carismática. Porque quando começava a orar em línguas, aí que eu dava risada, porque existem algumas orações repetitivas que eu achava que os caras estavam zombando e brincando. E daí quando eu via aquela galera, eu falava, nossa, os caras estão chapados. Eu que fumo um beck, eu que tomo um gole, os caras que estão muito loucos. E aí eu passava na igreja em frente da paróquia, o Espírito Santo, muito louco na madrugada, voltando, e via a galera fervendo no Espírito, e eu falava, ó, muito louco. E daí fizeram um convite para mim, um amigo meu missionário que está na França.
Ele falou, dá 3 dias da tua vida para Jesus. Eu falei, eu dar minha vida para Jesus? Puxa, eu estou ameaçado de morte, então é minha cara. Eu vou para o retiro, eu me escondo da galera, e ainda eu vou ver de qualquer, porque os caras querem me matar, eu não fiz nada, então eu vou ver de qualquer. E daí eu fui para o retiro, mas eu fui para o retiro com aquele pensamento que os caras do governo eram intelectual. Então eu falei, pô, se os caras são intelectual, tem que enganar os caras. Porque era meu pensamento, eu levei o livro, O Monge e o Executivo. Então quando os caras passavam perto de mim, eu ficava lendo o livro. Daí eu falava, oi, tudo bem, tudo bem. Eu fingia que eu era intelectual, porque eu estava preso no intelectual. Daí a galera vinha, passava as irmãs, eu falava, oi irmã, Pai Jesus, tudo bem? Essa irmãzinha, ela é uma balela, deixa ela. E daí a galera tocou o sininho, vai guardar a mochila lá pra cima, e eu subi com a mochila. Eu lembro como se fosse hoje na igreja Monte Tabor, quem fazia o retiro era o grupo de oração Jesus Só de Justiça. Eu subi com a mochila, meu amigo, ele fazia faculdade, então ele falou que estaria comigo, e não estava comigo. Eu subi, quando eu subi a escada do Monte Tabor, eu encontro vários jovens, adolescentes, crianças de 13, 14 anos. Quando eu vou tirar a mochila, eles olham para mim e falam, hoje vai ter guerrinha de travesseiro. Uhul! Irmão, eu estava ameaçado de morte, tinha 21 anos de idade, me chamaram para fazer um retiro para adolescente de 13, 14 anos. Mas eu esqueci que quem me chamou não foi os adolescentes, não foi ninguém, mas quem me chamou foi o Senhor. Eu ainda estava preso igual a igreja de Corinto, irmão, talvez você esteja preso, que quem está te chamando é Nossa Senhora de Pentecoste, quem está te chamando é a renovação carismática, quem está te chamando é Jesus. E quando eu entro naquela capela, eu solto aquela mochila, eu falo, a hora que eu descer naquela capela, eu vou bater nos caras da igreja, eu vou bater nesses caras do governo que estão me enganando, deixa esses caras do governo. E quando eu desço a capela, eu falei, o primeiro cara do governo que encostar a mão em mim, eu dou uma porrada na cara. E a capela era desse jeito aqui no Monte Tabor, Jesus fica aqui, ó. E aqui Jesus está na mesma situação, aqui é uma imagem que eu me recordo muito. E o sino toca e os irmãos falam, ajoelha. Eu falei, agora, o primeiro cara do governo que tocar em mim, eu dou na lata dele. E daqui a pouco eu ajoelhei. E daqui a pouco o ministério começou a cantar. E eu ajoelhado, daqui a pouco eu falei assim, o primeiro a encostar eu dou na lata dele. E daqui a pouco ele encosta. E quando eu fui levantar, um jovem de 13 anos falou assim para mim, fica que o Senhor quer falar com você. Irmão, já não era mais criança, já não era mais adolescente, mas era um Deus que queria falar comigo. E todo mundo saiu daquela capela, e eu fiquei naquela capela porque eu fiquei curioso, quem era aquele homem? Quem era aquele homem que chamava Jesus de Nazaré? E todo mundo saiu da capela. E eu comecei a conversar com Jesus, foi mais ou menos assim. Quem é você? E corria na porta da capela para ver quem estava me olhando. E voltava e falava, o que você quer de mim? E a palavra vinha forte no meu coração, fui eu que te fiz, fui eu que te desejei. E eu corria de novo na porta da capela e voltava, e aquilo ia gritando dentro de mim. Era que eu falava para você, não era filosofia, não era teoria, era um Deus que me chamava e que te chama. E daqui a pouco eu corro na porta, e quando eu olho na porta, vem um cara fortão, com uma blusa apertadinha. E quem conhece, chama Baby, o nome dele, do grupo de oração Jesus Só de Justiça naquela época. Com a camisa do Corinthians, irmão, com a camisa grudadinha, com a tatuagem aparecendo, o cara todo fortão, bonitão, andando assim, ó. Eu falei, os caras do governo estão me enganando. Sabia que esse negócio estava gritando em mim de Jesus, não é nada. Daqui a pouco uma voz dentro de mim grita, ele vai entrar na capela e você vai dar um beijo e um abraço nele. Falei, vou não. Vou não. Beijo, abraço, um grito dentro de mim. Daqui a pouco aquele cara fortão meio aproximando, desfilando, bonitão, andando. Daqui a pouco eu olhei na porta e falei, ou é Baby ou é Jesus, quem que agora eu pego? Daqui a pouco eu grudei lá em Jesus, o sacrário, e ficava, não sai daqui. Daqui a pouco eu vejo um cara só entrando na capela assim, ó. Eu falei, nossa, ele entrou. E eu grudei aqui perto de Jesus. Daqui a pouco eu fui levado pelo Espírito Santo. Eu fui levado o Espírito Santo nele, eu dei um beijo, um abraço nele, ele cai no chão e começa a tremer. Eu falei, acorda, maluco! Ele tremendo no chão, ele repousou, irmão.
Ele repousou com um abraço, um beijo, eu não sabia que era repouso, e o cara tremendo, eu falei, esse cara do governo vai matar eu, mano. Acorda, filho, ele tremendo no chão, eu falei, acorda! Ele tremendo no chão, daqui a pouco veio no meu coração assim, ele não morreu, mas a partir de agora você começa a viver. Meu amado, quando você faz uma experiência com Jesus de Nazaré, é a vida que Ele quer te dar. Agora eu vou te falar quem é a teoria, quem é a filosofia de Jesus de Nazaré, que a igreja de Corinto ainda não entendeu. Por honra e glória de Jesus, irmão, quando eu saí daquela capela, aquele homem que deitava todo final de semana com a menina, aquele homem que ia para a balada, ficava com 10, 15 meninas, que Jesus começa a fazer no coração daquele homem, por honra e glória de Jesus. Vai fazer 8 anos que eu venho buscando esse Senhor. Vai fazer 8 anos, eu namorei uma única menina nesse tempo. 1 ano e 9 meses na castidade. É um homem que renovou a minha virgindade. É um homem que quer trazer novamente a tua virgindade. É um homem que quer trazer a tua pureza, menina. É um homem que quer resgatar aquilo que perdeu. Porque quando a gente orava, eu vi os anjos do Senhor descendo e subindo aqui e trazendo aquilo que tiraram teu, aquilo que o homem está relativando. Você não consegue, você consegue. Ah, eu tenho que beber para ser alguém. Não precisa beber. Eu não bebi mais nada há 8 anos. Jesus me deu tudo. Eu não tinha nem um segundo colegial completo. Eu entrei na igreja, eu assumi 10 movimentos dentro da igreja. Eu era mariano, rezava com a senhorinha, era franciscano, ficava de manhã, à tarde, à noite, o dia todo dentro da igreja. Trabalhava na época no Unibanco, trabalhando no Unibanco, ia no Maria Imaculada, entrava às 8 e saía às 6 da noite. O Espírito Santo foi pegando, eu falei, o que o senhor quer de mim? Ele falava, eu quero você. Eu ia pregando na rua, eu ia pregando no orelhão, eu ia pregando no ônibus, o ônibus passava, eu falava, ônibus, você vai se converter. Passava o ônibus, passava os jovens, eu falava, jovem, o senhor quer você? Irmão, era algo que eu queria, eu não queria entender, mas aquilo que Paulo fala à igreja de Corinto, está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. Eu vou dar um testemunho para vocês, ver quem é esse Senhor Jesus de Nazaré. Por honra e glória desse Senhor, eu quero dizer a você, o Senhor me levou a Angola. O Senhor me levou a Angola a trabalho, aquele homem que não tinha nada, aquele homem que não tinha nem um segundo colegial completo, o Senhor fala, vai voltar a estudar. Por isso que eu falei, esse estudo é importante, agora você vai entender porque é importante. Eu voltei a estudar, terminei o segundo colegial, eu falo, Senhor, agora eu quero uma profissão, eu não tenho nada. Ele falou, então eu vou te dar uma profissão, vai fazer curso de técnico de segurança do trabalho. Eu falei, o que é isso? Vai cuidar da vida. Eu falei, aleluia, eu vou cuidar da vida. Senhor, mas não tem dinheiro. A minha mãe é diarista. Meu pai separou de casa, meu pai tinha empresa, meu pai tinha depósito, a nossa família era bem remunerada, mas quando meu pai saiu de casa, ele perdeu tudo. Porque, irmão, se você não tem Deus, você perde tudo. E aí minha mãe é diarista, minha mãe com a faxina foi me mantendo, foi fazendo crescer, e o Senhor falou no cerco de Jericó, eu vou te dar uma profissão. Eu falei, Senhor, mas não tem nada. Daqui a pouco o Senhor fala, liga na escola e faz a tua inscrição. Eu fui alegre, liguei, alô, é eu, William. A mulher falou, calma, jovem, o que você quer? Eu falei, quero fazer inscrição técnica de segurança do trabalho. Ela falou, não tem vaga. Eu falei, Jesus, mas o Senhor falou que não tem? Ela falou, tem lista de espera. No terceiro dia do cerco de Jericó, a moça me liga e fala assim, William, desistiram, a tua vaga está aqui, pode vir fazer. Eu fui e fiz curso de técnico de segurança do trabalho. Quando eu terminei o curso, eu recebo uma oportunidade e vou para Angola fazer uma aula ambiental. Eu fui para Angola, já não bebia. Então eu falei, é uma oportunidade a pregar o evangelho lá. Eu trabalhava de manhã, trabalhava à noite, e no final de semana eu falava com o engenheiro, eu quero conhecer essa cidade, eu quero conhecer esse país, eu quero conhecer tudo esse lugar. Irmão, quando eu fui para Angola, eu fui numa missa, no meio de uma favela em Angola. E quando eu entrei em Angola, chegando na cidade, eu fui em Cacoaco, Kikuchi e Angola. Chegando em Angola, em Luanda, chegando na cidade da capital, eu indo na missa e chegando, entrando assim no meio da favela, veio 2 carros na minha frente. Eu falei, meu Deus, eu não conheço nada aqui. E vindo 2 carros na minha direção, daqui a pouco eu fechei os olhos e falei, Senhor, eu quero ir só na missa, me ajuda a chegar na Santa Missa. Daqui a pouco aparece uma criança, quando os jovens, os 2 chegaram ao meu encontro, a criança fala, onde você quer ir? Eu falei, quero ir na Santa Missa. Vem e me segue.
Irmão, a criança me levou em Angola na missa, eu cheguei naquele lugar, eu falei, aonde eu tô? Eu fiquei com medo, irmão, porque eu não sabia se era missa, porque eu cheguei e bati umas batidas. Eu falei, por quê? Porque era na situação daquele país. E cheguei naquela realidade e frequentando a missa. Aquele povo alegre de Angola, um povo sofrido, mas um povo alegre, enquanto você tem tudo e reclama. E chegando na missa, eu participei da Santa Missa, depois a gente foi em Kibuchi, Cacoaco, entrando no meio daquela favela, vendo aquelas crianças pegando latinha para fingir que era carrinho. Às vezes, irmão, por que eu estou falando isso? Porque você tem tudo ainda reclama. Você tem tudo ainda reclama. Para de reclamar da tua vida. Quem é você, jovem? Quem é você? Feche um pouco os seus olhos. O que você precisa deixar aqui no altar do Senhor hoje? O que você precisa deixar aqui? Você se vendeu, irmão, entrando na universidade? Volta hoje. Você, mulher, quando eu pregava sobre a virgindade e a castidade, você deseja tanto essa pureza? O Senhor quer te dar hoje. Quando eu orava, o Senhor dizia, William, eu quero... Quando a Caterine ministrava aqui dizendo que o Senhor queria triturar os corações. A igreja de Corinto era uma igreja que estava pensando simplesmente no intelecto. Irmão, era uma igreja que pensava em pensamentos. O Senhor quer quebrar o teu pensamento hoje. É necessário nascer novamente do Espírito Santo. Mulheres, está na hora de vocês fazer os homens olhar no coração de vocês. Homens, está na hora de vocês pedirem os olhos de São José. Olhar para as mulheres com os olhos de um homem que cuidou de Nossa Senhora. Você precisa perdoar o teu pai. Por isso que você não consegue fazer uma experiência com esse amor. Queria convidar você a ficar de pé.